Olá a todos, meu nome é Jeruso Vieira, eu sou professor de Biologia há quase 20 anos e estamos aqui no Café Fica Bem produzindo material de qualidade para você. E nós temos um tripé aqui. Nós vamos estar sempre com um convidado que será da área como um professor, um empreendedor, tentando mostrar como o ensino e o aprendizado auxiliou e auxilia ele até hoje, e ex-alunos que já estiveram dos dois lados dessa moeda. Afinal de contas, ele teve que estudar para fazer alguma coisa, mas hoje ele pode estar atuando como um empreendedor na sua profissão. E eu não poderia estar mais feliz do que recebendo essa querida, essa ex-aluna, que foi a primeira pessoa que eu pensei e aceitou esse convite. Fiquei muito emocionado. Ana Cecília, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Fala um pouco para a gente Wikipédia de Ana Cecília. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Ana Cecília Carvalho. Eu estudei no GGE, né? Fui aluna do professor Jeruso. Isso. Então, quanto tempo? Há muitos anos. Quase 7 anos de formada, uma década e meia. Eu acredito 15 anos. Eu acho que foi lá para 2012. Isso. Eu saí do GGE em 2012. Entrei na faculdade em 2013, graças a Deus. Então eu fiz seu professor em 2011, porque eu não fiz seu professor no Foi no segundo ano. Exatamente, ensino médio. E aí, eu sempre quis realmente a área de saúde, né? Então tinha aquela ansiedade grande, né? Sou filha, né, com mais de 2 irmãos, então nós todos, graças a Deus, tivemos uma vida boa, né? Nunca faltou o essencial, mas eu realmente não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Na época só existiam 3 faculdades, que era a UPE, a Federal e a FPS, que é uma ótima faculdade também, mas assim não era a minha realidade. Então eu só tinha essa alternativa e isso me gerava muita ansiedade, que eu vou falar mais à frente para vocês. Mas graças a Deus deu certo, eu consegui entrar na faculdade, sou médica formada pela UPE, em seguida trabalhei alguns aninhos, né, para poder juntar um pouquinho de dinheiro, para poder realizar alguns sonhos que eu tinha de viajar, de comprar o meu carrinho, um carrinho melhor. E aí fiz oftalmologia na Fundação Altino Ventura, em minha casa, até esse ano, né, até fevereiro desse ano. Sou muito grata, me apaixonei pela oftalmologia. Tinha muita dificuldade, né, na escolha da especialidade. Essa é uma pergunta que eu vou querer saber também. Porque assim, isso? Eu fui muito certa da medicina, sempre tive muito certa da medicina, mas a especialidade me tinha muita dúvida, me deixava em muita dúvida. Mas graças a Deus, ele foi me guiando e acabei indo para a oftalmologia e estou muito feliz, graças a Deus. E atualmente eu faço o Fellow, que é como se fosse uma residência plus. A gente termina a residência, que são os 3 anos, e a gente faz um R plus, digamos assim, que no meu caso é em glaucoma, que é uma das especialidades, das subespecialidades da oftalmologia, né? Que é o glaucoma, a catarata, a córnea, a retina. No meu caso eu escolhi o glaucoma, que eu vou acabar, se Deus permitir, agora em fevereiro também, e aí concluo minha formação. Então não é só o ensino médio, não é só a faculdade. A gente está falando aí de aproximadamente 15 anos consecutivos de estudo. De muito estudo, mas graças a Deus também aproveitando. Aí atualmente eu faço glaucoma no Instituto de Olhos do Recife, no IOR. Então assim, minha formação foi toda aqui em Recife e estou muito feliz e também satisfeita com uma boa formação, graças a Deus, por aqui. Então lógico, se eu tivesse passado fora na residência ou na faculdade fora, eu não teria pensado 2 vezes e iria atrás do meu sonho. Eu acho que a gente tem que se esforçar para realizar os sonhos, porque senão fica aquela coisa, pelo menos em mim, fica aquela coisa interna, né? Mas também significa dizer que Recife não é carente de bons profissionais para fazer essa boa formação. Com certeza não. Eu tô, graças a Deus, assim, muito satisfeita com a minha formação e acredito que eu tô bem. Essa é uma fala muito importante de Ana Cecília, pessoal, porque a gente vê muita coisa ruim na internet, mas também vê muita coisa boa. Entretanto, às vezes essas coisas boas parecem que só ocorrem ou em Rio ou em São Paulo. E Nordeste, Recife, né, Pernambuco, tem muita coisa legal também. E essa fala, ela é muito legal. Inclusive, na área de oftalmologia, a gente tem o maior centro do Nordeste. O Altino Ventura, a minha escola de formação, é o centro de referência do Nordeste.
de todos os estados do Nordeste. Eu acho que todo mundo do Recife sabe o que é o Altino Ventura. O Altino Ventura, exatamente. Muito bom. E hoje, Recife interior também. Interior também. E o Instituto Olhos do Recife também, que é uma instituição boa, não tem mais residência médica, mas tem os cursos de fellow também que são muito bons. E assim, o Altino Ventura também tem cursos de fellow também. Então, assim, você pode ter uma formação completa em Recife, uma excelente formação. Então, você não precisa sair daqui. Pelo menos na oftalmologia, eu posso garantir que você vai ter uma formação excelente aqui mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu separei aqui um momento dessa nossa conversa que só está assim, minhas lembranças sobre. É incrível como mesmo há muito tempo tem coisas que eu me lembro perfeitamente de Ana Cecília no colégio. Assim que eu entrava em sala de aula, ela vinha com o livro do Amades, era Biologia do Amades, do segundo ano, e ela dizia, professor, veja essa dúvida daqui. Aí eu ficava ali com ela. Na próxima aula, professor, veja essa dúvida daqui. Professor, e aí foi a única aluna que eu fiz isso. Eu passei a separar 5 minutos da aula inteiramente dedicados a lhe atender. Eu só começava a aula depois de fazer o atendimento das dúvidas de Ana Cecília. Isso já era certo. Passou a fazer parte da minha rotina. E aí eu quero te perguntar isso. O que é que te movia nesse momento de que os adolescentes eles têm 1001 pensamentos, 1001 dúvidas sobre o que fazer, o que não fazer, sobre se divertir ou estudar. E você sempre foi muito focada. Você foi uma aluna, dentro de vários alunos muito bons que haviam naquele ano, lembro bem, mas você era uma aluna que qualquer professor daquela época que eu fale, lembra de Ana Cecília, ele diz assim, claro, quem não lembra? Pode ter certeza disso. O que é que te movia? Conta pra gente. Que honra. Professor, eu quero lhe dizer que realmente, de forma genuína, eu sempre quis ser médica, desde criança. Eu acho que minha mãe está aqui, pode confirmar isso. Realmente foi uma missão que eu tinha no meu coração. Então, chegou em algum momento, meu pai é advogado, acho muito bonito o trabalho do meu pai, né? Sua referência. Então, quis te levar para esse caminho. Para esse caminho, mas no fundo eu sempre quis ser médica. Então, assim, na 4ª série eu já sabia, eu vou estudar em Recife, porque eu quero ter uma melhor formação, né? Que eu sou do interior, para poder conseguir ser médica. Então, conta aí, você é de onde? Eu sempre quis. Eu sou de Salgueiro, nasci lá em Salgueiro, Pernambuco. Veio para cá quando? Vim na 4ª série porque meu irmão mais velho ia entrar no ensino médio. Então, meu pai sempre foi muito pela família. Veio a família toda. Veio a família inteira. Meu já pai, foi uma minha grande mãe, mudança aí. E com meus irmãos. Então, eu lembro que na época, inclusive um tio meu, né, falou assim, como é que vocês vão se manter em Recife, porque o custo de vida é bem mais alto. E minha mãe já não estava mais trabalhando. E aí, meu pai, não, mas a gente vai dar certo. Vai dar certo, vamos esforçar. Então, meu pai sempre foi muito econômico. Sempre economizava, a gente não tinha aquele luxo de ir nas férias viajar para fora, sim, entendeu? Era sempre aquela coisa contadinha. No final de semana a gente ia pro restaurante. Mas isso também fortalece o caráter. Fortalece muito. E hoje eu posso dizer, acho que o maior conselho que eu posso dar a vocês é que, assim, persistam, porque passa. Então hoje, com meus 30 anos, e assim, já antes, né, depois que eu me formei, eu podia comprar tudo que eu quisesse. Assim, eu não entendi uma parte. Na medida do possível. 30 anos, quais 30 anos? Onde é que tem esses meus 30 anos? Eu tenho 30 anos. Dá 22 no máximo. Ai, graças a Deus. Então, hoje, com meus 30 anos, e até antes, quando eu me formei, então assim, eu me formei, graças a Deus, com 23, tem mais gente que se forma com 27, com 28. Então, veja, se Deus quiser, quero viver pelo menos uns mais 40, 50, 60 anos na frente, então eu vou ter, gente... Minha meta é chegar aos 100, viu? 60, então 70, vamos dizer 100. Eu tenho mais 70 anos para comprar o que eu quiser, para viajar para onde eu quiser. Então, assim, vai chegar um momento. Às vezes a gente tá naquela angústia de achar que não vai chegar nunca. Poxa, eu queria ter aquele celular, eu queria ter... Que é uma coisa do jovem mesmo. Sim. Eu acho que não tem problema a gente desejar. Eu acho que a gente não pode... querer o do outro, mas desejar, ter aquela missão de eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me esforçar, que eu vou fazer conseguir, minha parte vou fazer minha parte para conseguir. Então, isso é certo. Então, lógico, além do meu desejo de ser médica, que eu sempre quis pela profissão, de poder ajudar as pessoas. Então, é uma profissão que no interior também é muito bonita, né? Muito valorizada ainda. Então, até hoje eu tenho um apego, né, por trabalhar. Agora mesmo, acabei de vir do interior, então é diferente. Eu acho as pessoas do interior ainda com aquele carinho especial, sabe, pelo médico. Agora, essa sua característica, eu costumo dizer, não é o normal.
Não é o normal o aluno chegar no ensino médio e ter certeza do que quer dizer. Isso. Eu digo, gente, a regra, na minha opinião, a regra é a dúvida. É verdade. E na minha experiência, dentro de uma sala de aula, a regra é a dúvida. Claro que você tem aqueles que acham que sabem o que querem fazer porque tem um movimento numa determinada direção, a regra é a dúvida. Não foi o seu caso, como você disse, você já estava aí desde o 4º ano, possuída por um espírito do caduceu, e eu vou seguir esse caminho aí. Mas uma coisa é você ter certeza que você quer seguir esse caminho. Outra coisa é você conseguir. Com certeza. Conta agora pra gente sobre dificuldades. O que é que você identifica que, na época, seria o seu maior entrave, a sua maior dificuldade? Pronto. Então, assim, de fato, então, no ensino médio, o que me moveu, eu acho que o que mais me ajudou foi a certeza do que você quer. Então, para quem não tem a certeza, eu recomendo o quê? Fazer isso, assistir vídeos de pessoas comunicando como é que é a sua realidade, tentar encontrar pessoas que trabalham na área que você deseja, ver como é que é a realidade, porque isso motiva. Então, a certeza do que você quer faz com que você tenha um foco e você consiga se esforçar para aquilo. Muito mais. Você tem uma força Não era uma interna. era de tanta rede social, então não Exatamente. tinha tanta dispersão. Informação disponível assim. Isso, foi também mais difícil. Mas hoje a gente tem, então tá tudo na internet. Então, tanto ruim quanto bom. Quanto ruim quanto bom. Fica aqui com a gente. Exato. Mas essa dúvida que eu não tive no ensino médio, eu, por exemplo, tive na época da especialização. E isso me tirou um pouco o foco. Não, então, mas eu quero que você identifique pra gente qual dificuldade, mesmo você tendo certeza, o que é que você sentia que era teu maior entrave para chegar aonde você queria. Isso. Então, na época do ensino médio, o que me fortaleceu foi ter a certeza, mas as principais dificuldades eram porque, assim, na faculdade a gente faz exatamente aquilo que a gente quer. Então, a gente vai estudar as matérias mais voltadas para o que a gente quer. Já na escola, a gente tem matérias que a gente não gosta, por exemplo, mas a gente tem que entender que aquilo ali é o meio, né, para poder chegar no nosso objetivo. Então, na vida, eu digo a você, até na própria medicina, que é o que eu mais gosto de fazer, tem áreas que eu não tenho tanta afinidade, mas eu preciso passar por elas. Então, eu acho que a compreensão de você entender que aquilo é um meio para conseguir o seu objetivo é o que vai fazer você ajudar. O que vai te ajudar. Lá atrás existiam matérias que você não tinha tanta afinidade, mas eu acredito que ainda hoje, já estou me adiantando aqui no tópico, mas eu acredito que ainda hoje, na sua profissão, que você ama, que você escolheu esse caminho, que você está se encontrando, se identificando, ainda hoje deve ter alguns caroços pelo caminho. Tem umas pedrinhas no meio do caminho. Conta pra gente aí, por exemplo, o que é que ainda hoje você diz assim, pô, no meu trabalho, essa parte daqui, professor, todo mundo sabe, é corrigir prova, né? É aquela parte que tem que ser feito, mas se a gente pudesse evitar, tem um colega que diz que o inferno do professor ele está corrigindo prova eternamente, uma pilha de provas que nunca acaba. Deve ser assim. Né? Verdade. E para você, qual é a parte que você mais tem dificuldade? Mas não conta ainda não. Tá gostando desse nosso papo? Tá gostando dessa nossa conversa? Então, fica aqui com a gente no segundo bloco com essa entrevista maravilhosa. Fica bem.